E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre cartas da animação que nunca chegaram no card game. Apesar do desenho existir para divulgar cartinhas, para servir como marketing para o card game, para as cartas que são lançadas, muitas cartas não chegaram a ser impressas, ou por não ser uma prioridade para os desenvolvedores do jogo, e também por conta da briga por direitos autorais que matou o Chaotic. Então não deu tempo para elas chegarem no card game, ficando nós somente com a lembrança e pensando em como elas poderiam ter sido, se tivessem chegado até nós. Vamos ver algumas no vídeo de hoje, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa logo o seu like. Não esquece não que me ajuda demais. Começando, nós temos o Ariake, uma criatura utilizada pelo Codemaster Krillin no segundo jogo dele contra o Tom, e ele é uma criatura que tem uma aparência pré-histórica, lembra um esquilo voador, e apesar de outras criaturas do Codemaster Krillin terem chegado ao card game, ainda que na última coleção, o Ariake ficou de fora, o que é uma pena porque ele tem uma interação bem bacana com o Chromax. Ele conseguia trazer de volta o Chromax sempre que ele era destruído. E seria interessante essa carta no jogo, porque das criaturas que chegaram do Codemaster Krillin, o Chromax, que era para ser o chefão, ele é o mais zoado. O Ursis é muito poderoso, Probosca é muito inconveniente, Smildon é útil e o Chromax meio que só existe. Raramente ele vê jogo. Então, se ele tivesse algum suporte de trazê-lo quando é destruído, mesmo que com um custo elevado ou alguma restrição, seria interessante. Seria interessante para que ele tivesse mais jogo. Quem joga Chaotic sabe que uma combinação entre um lutador e uma criatura que pode trazê-lo de volta é algo bem perigoso e bem difícil de se enfrentar. Então o Ariake faz falta nesse sentido. E nesse mesmo jogo do Tom contra o Codemaster Krillin, nós temos o Mildic Modulação, que não chegou a existir no card game. Ele é uma carta muito importante nesse jogo. Primeiro ele começou como uma armadilha do Clay e da Cristela, que deram esse Mildic para ele e o Tom não sabia usar. Na primeira vez ele usa errado, ele perde um ataque e dá esse mesmo ataque para a criatura do Codemaster Krillin. É como se esse Mildic tivesse um efeito de negue o próximo ataque e o ataque seguinte causa o mesmo dano que ele iria causar. Seria mais ou menos esse tipo de efeito que ele teve na animação. O Tom, depois que aprende isso, consegue usar esse efeito a favor dele e assim é um ponto principal para vencer a luta. Mas apesar da importância, modulação nunca chegou no TCG e eu acredito que reaproveitaram essa arte dele para um outro Mildic. Então eu não sei se ele realmente seria utilizado. E uma criatura que também não chegou e está presente na primeira temporada, nós temos o Volash. Volash é uma criatura Dainian, que apareceu nos últimos episódios da série, e ele chamou a atenção por ser um Dainian voador, um Dainian de elemento ar. Não era muito comum isso na época, e foi revelado que ele era parte da guarda pessoal da Ilexia, da rainha Dainian, sendo um guardião de elite. E apesar disso, do destaque que ele teve, nunca chegou a ter uma versão física. Nunca chegou a nós nem como uma carta poderosa ou com alguma carta de efeito mais comum. Ele se confunde um pouco com o Tarteme, pelo menos eu confundi. Mas são cartas diferentes, a aparência é diferente, e de toda forma o Tarteme também não chegou no jogo. Ele está apenas como Data Mined. E nós temos também o Zalvar. Acho que na primeira temporada lembramos bem desse rato, urso peludo. Ele aparece tanto em Perim, junto com as criaturas do submundo, e também aparece em alguns jogos, nos Dromos. Ele está presente também na segunda temporada, com um design bem diferente agora, quase que reconhecível. E apesar de estar bem presente na primeira temporada, ele não chegou no TCG. Existe um artwork dele, um artwork bem bacana dele, de como seria ele na carta física. Existe uma menção a ele no Mildic Melody of Malady, em que cita uma frase dele no texto do Mildic, mas ele não chegou no jogo, mesmo estando na primeira temporada. Talvez tenha passado batido ou nunca foi prioridade de colocá-lo no jogo, mesmo com algum efeito bem manjado. Agora falando um pouco sobre os locais, especificamente da segunda temporada, no primeiro episódio existem muitos locais ultra raros que foram destruídos por uma gangue de terroristas do Chaotic. Um desses locais foi a Arca dos Magicians, um local do outro mundo,
que eles escanearam e logo após destruíram. Eles mencionam que nesse local as criaturas perdem os seus Magicians. Seria algo do tipo, as criaturas perdem os Magic Counters nesse local. O que poderia ser interessante no card game, um efeito desse tipo, mas apesar do visual e de estar presente na animação, não chegou até nós. Nesse mesmo episódio, existe uma câmara secreta dentro da Caverna dos Cristais que leva até a Caverna Akarak, que também é um local ultra raro, ultra secreto, uma caverna de cristais azuis, e dentro dela o efeito da gravidade é bem reduzido. Ou seja, até os humanos conseguiriam dar grandes pulos, como se estivessem num ambiente espacial ou algo do tipo. É um local muito bacana, muito bonito esteticamente, como muitos locais em Chaotic realmente são, mas não chegou até nós. Não está presente no card game e vai saber que tipo de efeito legal ele poderia ter. Agora, uma criatura bem destaque e que também não chegou no TCG, nós temos o Screamer. O Screamer está presente no quinto episódio da segunda temporada, que para mim é um dos melhores episódios, o jogo do Peyton contra o Metaleiro. Ele é a criatura-chave do episódio. A principal criatura dele, uma criatura do submundo, e que tinha a habilidade de trocar de equipamentos, junto com as suas outras criaturas. Ele também possui ataques em base de gritos, como muitos ataques no Chaotic que envolvem gritos, e, enfim, ele não chegou no TCG, o que é realmente uma pena, que ele tem um visual bacana e poderia ter algum efeito bem bacana, do tipo, no início do combate, troque o equipamento dele com o de outra criatura que você controla, ou pagando um certo custo, poderia trocar os equipamentos, mas ele não chegou. Apesar de ser um destaque, apesar de ser bem bacana, tem um episódio inteiro quase que voltado para ele não chegou no card game. Outra criatura da segunda temporada que não chegou para nós é a terceira forma do Auni. No último episódio da segunda temporada, nós temos a luta contra o Auni, onde nós temos Maxor, Kayor e até Iparo se juntando contra o Auni. E ele se mostrou em duas formas: a sua forma original, que é a projeção, a sua forma avatar, quando ele chega no Lago Blakir, e quando a luta se intensifica, ele ainda mostra uma terceira forma, onde ele não tem mais uma aparência tão humanoide e fica como um leviatã ou algum monstro marinho. Existe até um artwork dessa carta e é muito bonito. Esteticamente e visualmente é um visual muito legal. Não teria como fazer a carta ter um terceiro formato, já que as duas formas do Auni, uma fica no verso da outra, mas poderia ser uma arte alternativa ou uma terceira versão que poderia ser transformada de alguma forma. Apesar disso, ele não está como carta física, o que é uma pena porque é realmente uma arte muito legal. Agora falando um pouco sobre os pilares. Os pilares são cartas que estão presentes na lore do Chaotic desde a primeira temporada. Existem diversos pilares que sustentam o mundo superior e logo abaixo o submundo. E apesar da animação ter diversos deles mostrados ao longo das temporadas, alguns deles ficaram de fora, como por exemplo o Pilar de Gelo. O Pilar de Gelo apareceu na animação, no episódio em que eles descongelam o Felfor, e aí começa toda aquela saga com os Marillions. O Felfor estava congelado lá, e nós temos esse visual bem bacana, um pilar todo feito de gelo, que fica abaixo das geleiras, assim como o pilar de madeira fica abaixo do bosque rúnico, mas ele não chegou no card game e não sabemos que tipo de efeito ele poderia ter. Um outro pilar que ficou de fora é o pilar de vapor. Ele apareceu na terceira temporada, brevemente durante uma luta. O design dele parece bastante com o pilar de ferro, mas é um local totalmente diferente. Existe até uma artwork dele que mostra um visual bem steampunk, algo bem bacana, visualmente bem legal, mas não chegou no card game. Não sabemos que tipo de efeito poderia ter, somente que é uma carta muito bonita, como diversos locais em Chaotic são. E um terceiro pilar que ficou de fora é a segunda versão do Pilar de Ferro. Na terceira temporada também, existe um episódio onde os Gigantroopers se revoltam, fazem uma guerra contra o mundo superior, eles adquirem consciência, e durante o episódio, quando eles estavam tomando tudo, eles marcham até o Pilar de Ferro e estavam demolindo ele para obter peças e fazer mais robôs. Mas aí, durante o episódio, muita coisa acontece e no final eles se unem para segurar esse pilar, que estava ruindo, bem no estilo
desastre natural e eles se unem formando meio que um Megazord para segurar esse pilar. E assim, o pilar de ferro é reconstruído, é uma nova carta que o Cass conseguiu escanear, seria uma nova versão da carta, é uma arte bem bacana no estilo Atlas, segurando o mundo, mas não chegou até nós. Assim como muita coisa da terceira temporada ficou de fora e não chegou no card game, que é realmente uma pena, também é um local de visual muito bonito. E ainda na terceira temporada, temos que falar das criaturas do passado. Muitas criaturas do passado que foram vistas na terceira temporada chegaram no card game, como o Kiro, Kaal, a Jara, criaturas bem relevantes até no competitivo, mas muitas criaturas ficaram de fora. Alguns antepassados, como o do Zerv, do Hearing, algumas cartas que o Cass utilizou nos Dromos, ficaram de fora, não chegaram, apareceram somente na animação, mas não tiveram sua versão no card game. Olha só para isso. Um Hearing gigante bombadão. É disso que Chaotic precisava. Não sei como é que eles olharam para uma carta dessa e não pensaram em lançar, mesmo com algum efeito bem tosco. Enfim, é realmente uma pena, mas não chegou no card game e, dependendo da volta de Chaotic, não sabemos se um dia vai chegar. E pessoal, basicamente é isso. No vídeo de hoje quis trazer essas cartas para vocês. Se vocês lembram de mais alguma que poderia ter chegado no card game, mas não chegou, comenta aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta também, deixa seu like e vamos seguindo, pessoal. Se você é novo aqui, se inscreve e até o próximo vídeo.